Eleições 2020 na Metropolitana. Candidato, bom dia. Os anos de 2019 e 2020 foram marcados por muitas falhas no abastecimento de água em Guaratinguetá. O senhor, se conseguir a reeleição, o que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade? Bom, primeiro, antes de começar a falar sobre saneamento básico, né, eu quero falar sobre a postura deselegante do candidato Argos Ranieri com relação ao Miguel Sampaio. Ele cita que o Miguel é um bancário, em tom até pejorativo, que fica difícil gerir uma empresa de água. Eu queria saber primeiro o que ele tem contra o bancário, né? Que é a figura de um bancário como se não tivesse capacidade de gestão. Quero lembrar ao candidato que o Miguel Sampaio é advogado, formado em gestão pública, foi superintendente da Caixa Econômica Federal, foi secretário de Obras, Planejamento Urbano e Habitação em São José dos Campos. Eu digo, com um currículo desse, vai dizer que o Miguel Sampaio não tem competência para ser presidente da SAEG. Mas eu imagino quem instruiu o Argos para atacar e desmerecer o Miguel. Deve ser o grupo lá do Francisco Carlos, que apoia o Argos, e é bem o perfil deles, né? Então, falando sobre o tema que é saneamento básico, nós temos que entender que o tema saneamento básico envolve 4 itens importantes, que é a coleta e tratamento do esgoto, abastecimento de água, coleta de lixo e resíduos e drenagem urbana. Eu cito inclusive drenagem urbana novamente, porque os 2 candidatos que me antecederam aqui nessa entrevista, eles estiveram aqui e esqueceram de falar desse item importante, que é a drenagem urbana, que é para evitar enchentes e a propagação de doenças com que vem com as enchentes. Antes da gente assumir essa gestão, nós detectamos aí quais os bairros que tinham problemas crônicos de enchentes. Então, nós estamos falando sobre o tema drenagem. Exemplo, a Tamandaré já vinha com esse problema crônico nos períodos de chuva. Nós detectamos a Tamandaré como um problema a ser resolvido. Trabalhamos com o desassoreamento do Ribeirão dos Motas. Tem que aprofundar essa calha do Ribeirão, limpar as margens para que a água possa fluir com mais velocidade, evitando que invada o bairro. Outra região, o Jardim do Vale 1. Jardim do Vale 1 era um problema crônico. Todo ano o pessoal falava, não precisa dar tromba d'água, uma chuva, mais ou menos a água já invade o Jardim do Vale. Essa água vinha de toda a região ali dos chácaras agrícolas e formava ali uma bacia, uma concha, e invadia essa região do Jardim do Vale 1, que é uma região mais baixa. O Jardim do Vale 1 foi construído 1 metro abaixo da cota normal que deveria ter sido construído, menos aterro, usaram menos aterro na construção do bairro. Então nós precisamos fazer um trabalho de limpeza de todas as galerias de água pluvial do bairro, e construímos 2 galerias grandes ali aonde nós temos a Avenida José Pereira da Cruz, uma galeria de 120 milímetros, outra de 80 milímetros. Essas 2 galerias captam toda a água que vem da parte mais alta ali da região e direcionam para outro destino, que é o valetão ali atrás do Jardim do Vale 2. Importante para dar o escoamento de toda a água dessa região. Resolvemos o problema do Jardim do Vale 1, que não teve mais enchente nos períodos de chuva, bem como a Tamandaré. No Jardim do Vale 2, onde nós fizemos a pavimentação de bloquete, nós também fizemos as drenagens de todas as ruas. Era uma região baixa e com constante alagamento. O Vista Alegre, que quando eu ainda era vereador, a gente ia muito ao Vista Alegre no período de chuva, a maior reclamação dos moradores do Vista Alegre era as constantes enchentes naquela parte mais baixa. Nós também detectamos essa necessidade de investimento, desobstruímos todas as galerias de água, construímos uma lagoa de contenção de águas, de chuva,
ali ao lado da GC, porque já pega de um lado que vem da água, já fica tudo nessa lagoa de contenção, uma lagoa importante. Temos que construir mais uma lagoa ainda ali no Vista Alegre, de menor porte, mas temos que construir, porque quando vem a chuva forte, essa lagoa serve para conter a invasão da água nas ruas. Mas também o Vista Alegre não teve problema de enchentes nesses anos. Aliás, nós praticamente não tivemos problemas de enchente em bairros nesses 4 anos de gestão onde nós tivemos o período de verão, porque nós detectamos esses bairros que sofriam com esse problema e investimos. No Vista Alegre, na região ali, ainda tem um projeto de macro drenagem da Vista Alegre. Então, nesse quesito, que é importante lembrar que o quesito drenagem, não podemos esquecer de falar. Com relação ao abastecimento de água. Bom, antes de se falar em engenharia, em projetos, nós temos que analisar a questão financeira. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, como é que nós vamos resolver isso? Agora, com relação ao abastecimento de águas, né, o candidato Argos Anieri já deveria ter perguntado para o parceiro dele, o Francisco Carlos, afinal, eles estão juntos aí nessa eleição, né, trabalhando pelo projeto de eleição deles. O que me causa estranheza, inclusive, é o que o Argos criticou o Francisco Carlos na última eleição foi assustador. E agora estão juntos aí. E como vimos, inclusive, nas fotos aí da convenção. E eu digo uma coisa para vocês, viu? Olha, nessa escola de gestão pública, que eles falam muito em gestão, falta gestão, nessa escola de gestão pública que o ex-prefeito Francisco Carlos e o ex-prefeito Júnior Filipe estudaram, eu não quero estudar, estou passando longe, viu? Eu passo ao largo, prefiro continuar com o meu amadorismo mesmo, porque realmente a gente viu que não deu certo. Por exemplo, eu cito, na gestão do Francisco Carlos aqui, já que nós estamos falando em abastecimento de água, de 2013 a 2016, foram investidos apenas R$457 mil em 4 anos na melhoria do abastecimento de água, ou seja, R$9 mil por mês, para evitar estouro de encanamento, substituição de tubulação, reforma de rede, construção de reservatórios. Na do Júnior Filipe, a anterior a do Francisco, pouco mais de R$700 mil, isso em 4 anos. Na nossa gestão agora, nós investimos mais de 3 milhões nesta infraestrutura. Ou seja, nós investimos 5 vezes mais do que foi investido nas gestões anteriores. Ou seja, não se investiu no passado e a gente continua enfrentando os problemas de desabastecimento. Então, para você entender, a falta d'água de hoje é reflexo daquilo que não fizeram no passado. De 2008 para cá, esses investimentos não tiveram nenhum significado importante, como nós estamos fazendo agora, as obras que nós temos feito, obras para corrigir, para evoluir e diminuir o risco de falta d'água. Por isso é que a gente fala, eu cito muito, que está sucateada, a SAEG está sucateada, ela está com problemas estruturais, e já que não houve nada de investimento nesse período. Agora, como eu falo, não foi só no governo Francisco Carlos, que é o parceiro aí do Argos Anieri nessa eleição, mas foi também na do Júnior Filipe. Foi lá que tudo começou. Lá em 2008, se a gente botar um divisor de águas, de 2008 para trás, a SAEG era uma empresa rentável, uma empresa que tinha um resultado financeiro favorável para poder se investir nessa melhoria da qualidade da água, na substituição de tubulações velhas. Isso tudo até 2017, até 2007 nós tínhamos uma situação. Em 2008 o que aconteceu? Criou-se uma nova SAEG, saímos de autarquia para uma empresa de economia mista. A partir desse momento começamos a pagar imposto, PIS e COFINS. Esse imposto não fica nada aqui, é governo federal, e é 9,5% sobre faturamento. Isso ao longo desses 12 anos nós podemos citar que foram
entre 35 e 40 milhões de impostos pagos desnecessariamente, porque se ela tivesse continuado como economia mista, nós teríamos economizado essa tributação e isso poderia ser revertido para investimento na melhoria da estrutura. E de lá para cá a gente começou a ver a diminuição da rentabilidade até entrar no prejuízo, que nós podemos citar aí os últimos 4 anos aí da gestão anterior, um prejuízo de quase 10 milhões de reais na SAEG. Isso é dinheiro que sai do caixa, sai do fluxo de caixa e acaba fazendo falta para investimento. Além do que em 2015, em 2008 e 2015 foram momentos que nós temos que apontar. 2008 foi assinado o contrato com a CAB para tratar o esgoto da cidade, um contrato leonino, um contrato que trouxe uma situação de dificuldade de pagamentos para a SAEG, de diminuição de rentabilidade, entrando numa situação de, vamos dizer, insolvência até, que a empresa estava sem conseguir honrar compromissos, meses de conta de energia atrasada, outros fornecedores cobrando, que foi a mesma situação que eu peguei quando assumi. E em 2015 veio o fatídico aditivo na gestão Francisco Carlos, que é um aditivo que é impossível de se cumprir. A SAEG arrecadava 1 milhão de esgoto, tendo que pagar 1.600.000 no contrato que foi colocado nesse aditivo. Olha, não foi na minha gestão que nasceu esse malfadado contrato de 245 milhões com a CAB, mas é na minha gestão que eu estou batalhando para encerrar, porque esse é um contrato lesivo e que prejudica muito a saúde financeira da SAEG e não mostrou evolução. Continuamos lá com os mesmos percentuais lá do começo. O candidato Júnior esteve aqui falando que falta gestão para a SAEG e que não adianta culpar os governos anteriores. Eu não posso assumir sozinho toda essa conta daquilo que não foi feito no passado. Eu tenho que lembrar, inclusive a eles, candidatos, daquilo que eles deixaram de fazer. E não só eu que estou culpando, não. É o próprio Ministério Público, na ação civil pública do Ministério Público, que tem até o Tribunal de Contas concluindo na época pela irregularidade da licitação e do contrato, lá em 2008. Inclusive eu estou aqui com alguns tópicos aqui dessa ação civil público que cita ato de improbidade administrativa, que cita um firme propósito de restringir a competitividade no certame à época, ainda cita essa ação civil pública movida contra os 2 ex-prefeitos anteriores e membros da gestão à época, que a empresa vencedora foi beneficiada por manobra devidamente comprovada nos autos, com fraude evidente nas propostas ofertadas, conluio também comprovado entre empresa vencedora e os servidores públicos envolvidos. Isso é o que cita na ação civil pública, tá aí, é público e notório. E ainda cita com estimativa de valores bem superiores ao valor de mercado, onde cita a referida ação o termo aplicação da teoria cegueira deliberada, com o ato de improbidade administrativa devidamente comprovado. Eu estou falando sobre essa ação porque ela mostra claramente o prejuízo que foi causado à SAEG com o nascimento desse contrato. E inclusive eu e o Miguel Sampaio, que é o presidente da companhia, não fomos incluídos nessa ação, como consta lá na página 38. Então quem seria aí o mau gestor? Aonde que falta gestão? Se nós estamos batalhando e inclusive não fomos, estamos batalhando para romper esse contrato e para resgatar a saúde financeira da empresa. Na página 38 da consta, o atual prefeito Marcos Oliva e o presidente da SAEG, Miguel Sampaio, não estão sendo colocados no polo passivo por suspensão dos repasses para a CAB, porque tomaram medidas atinentes a estancar a mácula que se alongava há quase uma década. E isso foi importante, reter os pagamentos da CAB, porque a gente teve condição de fazer um caixa para começar a investir naquilo que é importante, porque quando assumimos a SAEG não tinha dinheiro nem para pagar a folha direito, não tinha dinheiro para honrar os seus compromissos, para pagar a conta de energia, um desequilíbrio entre receita e despesa gigante. Não é no meu governo que se iniciou os grandes prejuízos da SAEG, já veio vindo motivados até por esse contrato. Nós estabelecemos lá com a CAB uma suspensão do pagamento até que a gente tivesse uma decisão judicial, que não aconteceu ainda, mas quando fizemos junto com o Ministério Público, com a presença do Ministério Público, uma forma de liberar
esta verba que estava sendo retida, nós liberamos apenas a metade, a título de manutenção. A outra metade nós conseguimos repatriar para os cofres da SAEG, para que a gente conseguisse investir esses 3 milhões, que começaram de 1 ano e meio para cá, não nos últimos 4 anos. E o reflexo vocês vão ver. Poxa, a estação de tratamento estava afundando. A estrutura dela estava cedendo, nós tivemos que investir, trocamos painel de energia elétrica, uma nova cabine de força, trocamos cabeamento que saía lá, quando entrava a energia 440 kVA, chegava a 380 na cabine de força, perda de energia desnecessárias, bombas que nós tivemos que começar agora a substituir, bombas que têm 20 anos, 25 anos, fazer a substituição de tubulações, a Chavantes é uma das tubulações que nós substituímos, Alexandre Fleming, que rompia constantemente, não rompe mais. Se você ver o último rompimento da Alexandre Fleming, foi em janeiro de 2020, já estamos indo para 10 meses, e isso, se contar dali para trás, foram 96 ocorrências na Alexandre Fleming, nos últimos anos, 10 anos podemos dizer. Então isso era todo mês um problema na Alexandre Fleming. Nós estamos investindo aquilo que é necessário fazer para se modernizar o sistema de abastecimento. Construímos, né, esse reservatório lá no Village Santana, importante, 600 mil litros, para poder resolver o abastecimento de água numa região que puxa a água da Caixa Central. Tudo isso são investimentos importantes para melhorar o abastecimento de água, para diminuir o risco de desabastecimento, esses colapsos que a gente vem enfrentando, que eu volto a dizer, para entender o desabastecimento de água, para entender a falta d'água em determinados bairros, que é pontual, não é a cidade inteira sem água, a gente tem que voltar no tempo. Você tem que ver o que deixou de ser investido nessa infraestrutura. Não adianta, se não tiver investimento em modernização, em substituição de tubulação, que vai tendo fadiga, o cloro vai gerando um entupimento desses encanamentos. Por isso é necessário limpeza, por isso é necessário substituição de encanamento, que é o que nós começamos a fazer, porque conseguimos repatriar um dinheiro para a SAEG. E enquanto a gente não resolver esse problema do contrato com a CAB, a gente vai continuar tendo desequilíbrio econômico-financeiro. Hoje, por exemplo, nós pagamos somente a manutenção para a CAB, porque a gente sabe que nos últimos anos não conseguiu evoluir com o tratamento do esgoto. Por que nós vamos fazer essa situação perdurar? Então nós temos ali um pagamento parcial, que é somente para fazer a manutenção, que é lá da estação de tratamento de esgoto do Pedregulho. E aí a gente consegue ter 400 mil todo mês a menos de pagamento para essa empresa. E é isso que está dando a nós uma saúde financeira melhor. Inclusive, nesse ano, nós deveremos fechar com o lucro, a SAEG, acima de R$1 milhão. Isso é importante porque este lucro se reverte em investimento, em modernidade. Bom, nós estamos falando aqui que eu estou lendo vocês essa ação civil pública que eu acabei de ler, que é aberta para qualquer cidadão, mas é bom lembrar que esse contrato com a CAB, que não teve fiscalização, fez com que a SAEG pagasse em torno de R$100 milhões para a CAB e não visse nenhum avanço no contrato. Então isso tá errado, não podia ter acontecido. A falta de fiscalização ao longo dos anos, que é aquela que nós começamos a bater desde o primeiro dia que nós entramos. A consequência desses erros da SAEG, né, uma empresa endividada e sucateada, com os seus prejuízos sequenciais anuais, causando a falta de recursos para investimentos que não foram feitos no passado e que agora nós estamos realizando. Eu vou citar os investimentos que nós estamos realizando nesse quesito, falta d'água e os outros importantes segmentos. Bom, primeiro o que eu já citei, colocar em operação o reservatório do Village Santana, 600 mil litros. A construção de novos reservatórios, que o último foi feito em 2007. Coincidentemente, enquanto a SAEG ainda tinha saúde financeira, a partir de 2008 não foi construído nenhum reservatório aqui em Guaratinguetá. Nós estamos construindo, inclusive, um outro reservatório no Los Angeles, que vai sair de 50 mil para 100 mil litros, para abastecer uma região mais remota.
novos poços artesianos, porque é um absurdo. Nós assumimos a gestão lá no governo, chamei a presidente da SAEG, pedi um raio-x, o presidente me apresentou vários poços artesianos desativados e inclusive foi colocado concreto dentro dos poços artesianos, inutilizados totalmente. Nós começamos a perfurar novamente poços artesianos. Nós perfuramos um agora recentemente, terminou ali no jardim, ali na região do Jardim do Vale, ao lado do Clube de Campo da Sabap, para abastecer o reservatório lá do Village Santana. A ampliação das redes de distribuição e a manutenção, como que fizemos no último domingo, com o aumento da bitola de 10 para 14 polegadas lá na caixa d'água central, caixa d'água velha e 2 caixas novas. A água que chegava lá chegava com uma tubulação de 14 polegadas e estranhamente diminuía para 10. Então você diminui o volume de água que consegue colocar dentro dessa caixa. Aumentamos para 14. Então a água que sai da estação de tratamento de água sai com 16 polegadas e chega com 14 polegadas lá na caixa nova. Isso é mais volume de água, é mais velocidade para você conseguir encher essa caixa, que é a que abastece uma grande maioria dos bairros da cidade. A modernização dos equipamentos que são importantes, maquinário, cabine de força, sistema elétrico, novas bombas que a gente começou a fazer a partir do momento que nós restabelecemos a saúde financeira. A substituição de tubulação velha de ferro para PVC. Vocês acabaram de ouvir, nós vimos uma reportagem falando sobre a Avenida Rui Barbosa, uma tubulação de ferro antiga. Nós temos quilômetros e quilômetros de tubulação de ferro que tem que ser substituída. Para isso precisa de dinheiro, para isso precisa a gestão do dinheiro da SAEG. Precisamos colocar as contas em ordem, nós precisamos ter aquilo que nós estamos fazendo, diminuindo o repasse para fornecedor que não prestou um serviço a contento, que é o caso da CAB, para que a gente possa ter capital para investir. A parceria que fizemos também com a Fazenda Esperança para a utilização do poço artesiano do Santa Edviges vai resolver um problema. Já estamos na fase final, aguardando um posicionamento jurídico só, porque nós vamos usar o poço artesiano lá da Fazenda Esperança. Estamos colocando uma caixa nova lá no Santa Edviges para abastecer o bairro com uma água limpa, porque a água que desce dos lemes, ela desce in natura. Então, no período de chuva, ela desce mais barrenta e as pessoas reclamam muito. Então, nós vamos pegar a água do poço artesiano lá da Fazenda Esperança, numa parceria lá com o Frei Hans. A reforma da estação de captação, como eu citei, foi importante, porque se afunda aquela estação de tratamento de água, a cidade inteira ficava aí 2 meses sem água. Então, isso tudo coisas importantes para nós fazer. E estabelecemos também uma política agora para esse próximo ano, se a gente continuar na gestão, um programa de financiamento de caixas d'água para os funcionários em parceria com instituições financeiras, porque muitas residências não têm caixa d'água, eles têm a água que entra pelo registro, entra direto nas torneiras das casas, e isso, numa falta d'água, no primeiro momento eles já ficam imediatamente sem água. Olha, nesses 4 anos, como eu já citei, investimos mais de 3 milhões nessa modernização. Nós fizemos, por exemplo, a troca da adutora da Chavantes, né, que é um item importante que sempre estava dando problema. Estabelecemos, além daquilo que eu já falei, né, do reservatório do Village Santana, a bomba e o reservatório lá no Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma região mais alta, a parte mais alta lá sempre sofria com falta d'água, então nós colocamos um bombeamento embaixo e uma caixa d'água na parte mais alta, que vai favorecer ali o Santa Bárbara, o Jardim Modelo e a Vila Santa Maria. O novo reservatório do Los Angeles, como eu já citei, e isso tudo são investimentos importantes que não podem cessar, tem que ser um investimento constante. Por isso nós já investimos neste 1 ano e meio para cá 5 vezes mais do que foi investido nos últimos anos, nos 8 anos das gestões anteriores. Com relação à coleta de lixo e resíduos, que é outro item também de saneamento. Aí o cidadão vem aqui na rádio e fala que a cidade produz 4.000 toneladas de lixo por mês, que 2.500 a prefeitura coleta, manda para a cachoeira, e 1.500 é jogado nas valetas, nos ribeirões. Agora eu quero saber o seguinte, como é que o cidadão faz a conta de 1.500 toneladas que vai para o Ribeirão? Será que ele tem uma balança para pesar ou é chute? Primeiro eu quero dizer aqui que é o seguinte, não tem espaço na vida pública para ficar chutando. Nós temos que trabalhar com números. Eu gosto muito de trabalhar com números, mas tem que ser números reais. Nós temos que falar assim, 1.500 vai pro Ribeirão. Não tem, é chute. Se fosse 1.500 toneladas, equivale a 300 caminhões
por mês você jogando isso dentro de um ribeirão. Isso não tem cabimento. Desde 2017, quando nós assumimos, a SAEG contratou a Codesg para fazer a coleta de lixo, que é destinado para aterro sanitário em Cachoeira. E a gente não tem visto uma reclamação constante da Codesg, de tanto que quando reclamam, o caminhão não passou um dia aqui, é sinal que o sistema está funcionando, porque todos os dias tem passado. E a SAEG presta um bom serviço, é a empresa nossa, a empresa da cidade, a qual nós resgatamos. Com relação aos resíduos sólidos, que era um grande gargalo pela falta de parcerias com coletores regulamentados, nós conseguimos estabelecer essas parcerias para a coleta de eletroeletrônicos, plásticos, vidros, pneus, poda, capina e roçada, inclusive lá com a Fazenda Esperança, que vai transformar isso num adubo orgânico. Resíduos da construção civil que a gente tem utilizado muito na forração das estradas rurais, que nós temos mais de 500 quilômetros de estradas rurais, além daquelas que nós temos no setor urbano. E o que sobra, que é sofá, mesa, armário, aquele que não tem ninguém pegando para reciclar, nós mandamos para a Cachoeira Paulista. A Secretaria da Agricultura, inclusive com sede no Recinto de Exposições, além de transferir esse material que já tinha na sede antiga, lá que ficava ali na Alberto Barbeta, recebeu os resíduos da construção civil da demolição do prédio adquirido lá pela cooperativa Serra Mar. Material importantíssimo ali. A secretaria mudou ali para o Recinto de Exposições. Então ali, esse material a gente aplica nas estradas rurais. A gente conseguiu inclusive recuperar o triturador, que já leva o material triturado para as estradas rurais. O nosso objetivo é estabelecer os PEVs e ecopontos em áreas adequadas e licenciar essas áreas para separação e destino rápido dos resíduos para evitar acúmulo, ficar aquelas montanhas, né, de resíduos em PEVs. Nós fazemos inclusive uma operação semanal que é o cata-bagulho nos bairros. Teve semana que a gente conseguiu captar 300 caminhões de cata-bagulho, mas a média está entre 80 e 100 caminhões. E isso é importante para evitar que as pessoas joguem isso, né, em terrenos baldios, em beiras de ribeirões. Outro item importante, tratamento de esgoto. Bom, eu quero dizer primeiro que o tratamento de esgoto não pertence à SAEG. O tratamento de esgoto pertence à CABIA por força desse contrato de 2008, que é o que nós estamos tentando romper. A SAEG não tem como tomar providências diretas no tratamento do esgoto, porque está na mão dessa terceirizada, é uma concessão de 30 anos, nós temos como fiscalizar, e é o que nós estamos fazendo, estamos fiscalizando, pegando no pé. E o resultado disso é aquele contrato de 100 milhões que nós citamos. Esses são os itens, né? Eu não sei quanto tempo nós temos, pouco tempo aí, né? 3 minutos e meio. Vê que a gente tem que falar aqui, fazer uma bateria rápida de informações. Meia hora é pouco. Mas eu preciso, inclusive, fazer um encerramento aqui para falar sobre tudo isso. Mas eu não sei se tem alguma observação, eu preciso pelo menos 1 minuto e meio aqui para fazer o encerramento. Tem mais perguntas, sim. Prefeito, tem uma pergunta do nosso repórter, o Leandro Oliveira. Vamos ouvir. Candidato, o Guaratinguetá permanece tratando 29% de seu esgoto que é coletado aqui no município e não houve nenhum progresso percentual em relação a esse tratamento. Com relação ao abastecimento de água, são inúmeras as falhas já registradas nos últimos anos e também nesse ano de 2020. Se eleito, quais são os seus planos com relação ao saneamento básico para o município e também para a SAEG, essa que é a companhia responsável pela água, esgoto e resíduos aqui na cidade? Bom, eu acho que tudo que eu falei aqui é sobre isso mesmo, é o resgate financeiro da SAEG, porque não adianta você ter projetos mirabolantes, engenharias e tudo, e não ter dinheiro para realizar. Você tem que primeiro resgatar a saúde financeira da SAEG para que ela possa sobreviver. Nós conseguimos isso ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos para cá, onde nós conseguimos fôlego para poder investir. Tudo que a gente conseguiu pegar, nós estamos investindo para melhoria tanto do abastecimento de água, para a segurança desse abastecimento, evitar que as tubulações rompam. O sistema de esgotamento sanitário trata 29%, é coletado 95%. 95% do esgoto é coletado e vai 29% para tratamento, o resto vai para ribeirões, vai para lagoas, que faz a decantação natural. Isso faz o tratamento, a natureza cuida nessas lagoas. Como tem muitas cidades que fazem tratamento de lagoas, como tem cidades que despejam 100% no Rio Paraíba, e isso acontece, isso não é lá para o Nordeste, não, acontece aqui no Vale do Paraíba, cidades que despejam 100% do esgoto no Paraíba. Mas é importante a gente poder falar sobre isso, mas eu dei todas as explicações sobre os problemas da SAEG, sobre os desafios e sobre o que nós estamos projetando.
Mas eu gostaria de encerrar, porque o tempo está passando, né? Falando Pode falar. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo para nada, tem né? 1 minuto e 10. Tem uma pergunta de ouvinte, posso só soltar uma pergunta de ouvinte? Na verdade é um áudio, mas aí eu só escrevi, Helena, lá da colônia do Piagui. Ela está perguntando se o senhor tem algum projeto para rede de esgoto na região ali da rua Oswaldo Zangrande, no bairro Colônia do Piagui. Todo projeto de esgoto está nesse escopo do contrato com a CAB, que nós podemos dizer que isso aí só na hora que a gente arrancar essa empresa e colocar a própria SAEG para tratar o esgoto da cidade e evoluir, porque podemos dizer, a SAEG disseram que não tinha condição financeira, pagou R$100 milhões, já podia ter tratado o esgoto, então não fez. Agora vão ter que começar do zero, fazendo a partir desses 29%, usando a SAEG como empresa para evoluir o tratamento do esgoto. Bom, olha, eu quero dizer o seguinte: primeiro, que eu não admito que no meu governo a gente seja acusado de má gestão. Afinal, a SAEG investiu essas 5 vezes mais do que a gestão anterior na modernização e segurança do sistema de abastecimento de água. Nós trabalhamos com honestidade, respeito ao dinheiro público e respeito ao voto de confiança que recebemos da população. Hoje, a gestão municipal, não há espaço mais para prefeito bonzinho, amigão, quebrador de galho, aquele prefeito que quer fazer média com dinheiro público. Não tem espaço para isso. A gente sabe dos grandes desafios que temos e é por isso que eu peço mais uma vez o seu voto de confiança, para garantir que a nossa cidade siga no rumo certo. O trabalho continua. Vote 20. Marcos Soliva para prefeito e Regis de Assumura vice. Obrigado, candidato.